Oi, pessoal. Hoje estaremos refutando o canal Nerd Squad. Espero que aproveitem o vídeo. E começa oficialmente o confronto do século. Saitama versus Superman. Ficou top essa imagem, né? Deixa eu só dar o tempo do delay pra eu ver aqui no celular se tá transmitindo tudo bonitinho. Tá transmitindo tudo bonitinho. Começa então a luta. E se a gente vai analisar uma luta entre Saitama e Superman, nada mais justo do que a gente começar falando sobre atributos físicos, e a gente vai fazer isso mediante comparação de feitos, tá? Eu não quero entrar muito nos outros poderes do Superman, tipo visão de calor, supercongelante, etc. Porque eu sei que no fim das contas o que vocês querem é saber quem ganharia se eles começassem a trocar porrada entre eles, tá? Então assim, eu já vou... Me fugiu a palavra. Eu já vou deixar uma coisa clara, né? Que é, Superman tem mais poderes do que Saitama, ponto. Por enquanto o Saitama tem força e velocidade e algumas coisas que dependem muito exclusivamente da força e velocidade dele. Ah, mas ele voltou no tempo, mas isso, mais aquilo. Cara, tá, mas tudo isso é fruto da mesma coisa que foi o que aumentou a força e velocidade dele. Enquanto o Superman tem força e velocidade, tem visão de calor, supercongelante, visão térmica, visão de raio-x, capacidade de sobreviver no vácuo do espaço, Saitama também sobrevive no vácuo do espaço. Cara, mas enfim, vamos logo tirar isso da mesa, porque a parte importante é a comparação de efeito, principalmente de força e velocidade, força e velocidade e essência, basicamente, que é o que vocês querem saber. Então, vamos falar sobre a comparação de efeitos, começando com o Superman. Mas eu vou iniciar isso falando primeiro o seguinte, né? Eu vou começar falando pra vocês que a gente não tem como simplesmente escolher qualquer versão do Superman. Qualquer escolha que você faça, você vai estar fazendo... a escolha que você vai fazer vai definir o resultado final, ponto. Vai definir o rumo da análise. Então, eu não posso simplesmente fazer uma luta do Saitama contra o Superman dos 952, porque existem outras versões do Superman, e qualquer pessoa vai poder me questionar o seguinte: por que você escolheu o dos 952? E eu vou ter que ser coerente. Sim, você poderia ter pego o Superman atual base Renascimento. Para quem não lê HQ, pode parecer que quadrinhos são uma bagunça, mas, na verdade, não é assim. Temos uma terra principal e uma cronologia. E, independentemente do Superman, qualquer Superman aí come a bundinha do Saitama. Eu escolhi esse dos 952, qual foi o motivo que me levou a escolher o Superman dos 952 e não qualquer outro Superman? E não vai ter uma explicação lógica pra isso. A única forma de eu fazer uma luta Saitama vs Superman e não fazer qualquer tipo de escolha injusta é considerar uma amálgama de todos. Ou seja, eu tô imaginando um Superman que é o Superman Prime, que é o molde do super-herói. Esse Superman Prime, ele vai servir como se fosse uma grande árvore, cujos galhos, na verdade, né, tronco é isso aqui, cujos galhos dão origem a Supermans alternativos. Então a gente tem um Superman Prime, primordial, Prime vem da palavra primordial, que não é o One Million, tá? Não é o One Million. Esse Superman Prime tem as suas ramificações que são geradas normalmente por decisões, por eventualidades. Por exemplo, nós temos o molde do super-herói, o Superman, que tem uma história que vale basicamente pra todas, o filho de Krypton, blá 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 blá. E aí você para e pensa, e se esse último filho de Krypton caísse na União Soviética, viraria o Superman Red Sun? E se esse Superman tivesse a família dele morta por ele mesmo por causa de um plano do Coringa? Nasceria o Superman do Injustice. E se esse Superman 1 milhão de anos no futuro ficasse no Sol e blá, daria origem ao Superman 1 Million. E o Superman era de prata, e o Superboy Prime. Então, eu tô imaginando não, porque isso é real. Tem um Superman Prime que, basicamente, tudo que esses outros Supermans aqui fazem, ele pode fazer. O que não quer dizer que qualquer coisa que ele pode fazer, qualquer Superman desse também pode fazer. Ou seja, eu não estou dizendo que o Superman dos 952 tem a mesma capacidade que o Superboy Prime. Mas o Superman Prime tem a mesma capacidade que o Superboy Prime e que o Superman dos 952. Ou seja, tudo o que o Superman dos 952 faz, o Superman Prime também faz. Tudo o que o Superman do Injustice faz, o Superman Prime também faz. Tudo que o Superman de Prata faz, o Superman Prime também faz. Então é assim que eu vou tratar o Superman, é assim que eu vou fazer a análise dele, tá bom? Por isso eu digo que as pessoas precisam fazer uma pesquisa básica antes de fazer qualquer vídeo. Nem precisava fazer toda essa explicação. O Superman base atual do Renascimento e o pós-crise são um Superman que unifica todas as suas versões em um só personagem. Também faz. Tudo que o Superman de Prata faz, o Superman Prime também faz. Então é assim que eu vou tratar o Superman, é assim que eu vou fazer a análise dele, tá bom? Dito isso, a gente vai passear por alguns feitos de algumas dessas versões do Superman. Eu escolhi algumas porque elas retratam mais ou menos o rumo que eu quero chegar na minha análise, tá? Então eu vou começar com o Superman que eu considero um Superman assim que... É porque na verdade, depois vocês vão entender o que eu vou dizer. Deixa eu passar logo pra análise de feitos. Vocês não estão vendo aqui o Superman dos 952, mas ele tá por trás da minha câmera aqui, tá bom, gente? Peço desculpas por isso. Eu não sei onde colocar a minha câmera pra atrapalhar menos vocês. Talvez se eu colocasse ela mais embaixo, mas agora que eu já comecei eu vou terminar desse jeito, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu espero que vocês estejam tendo uma boa visão desse feito aqui. O que acontece? Essa bola azul aqui é o planeta Terra, isso aqui é uma nave do Brainiac. É uma nave gigante, essa coisa do lado dessa bola azul, tá? Então isso é um feito realizado pelo Superman dos 952. E como que ele realiza esse feito? Primeiro, ele vai pro Sol e se recarrega, e carrega o corpo dele todo, de energia solar. Além disso, ele pede ajuda pro Caçador de Marte. O Caçador de Marte infla os músculos dele ao máximo e começa a ajudar o Superman a empurrar essa nave, porque essa nave está em roda de colisão com a Terra. Tem um momento, inclusive, que enquanto ele tá tentando empurrar essa nave, ele acredita que ele não vai conseguir frear a nave. E aí as palavras da Lois Lane é que fazem ele conseguir empurrar a nave, que motivam ele a conseguir. Mas ele não estava sentindo que seria capaz e que a Terra seria completamente destruída pelo impacto com a nave. Detalhe que valia mais a pena empurrar a Terra do que empurrar a nave, né? Mas eles optaram por empurrar a nave. Mas claro, né? Se eles empurrassem a Terra, podia causar um cataclismo no planeta. Mas enfim, eles optaram por tentar empurrar a nave. E esse foi um feito do Superman dos 952, tá? Você pegou um feito bucha do Superman dos Novos 52 para colocar como padrão de força do personagem, sendo que esse Superman não possui nenhuma consistência nos feitos. E esse mesmo Superman se moveu dentro de buracos negros sem nenhum problema, e a sua presença coloca em perigo o cosmo. Se quisesse feitos de força, tome esse Superman levantando um livro de infinitas páginas. Superman levanta uma dimensão de tamanho infinito. Superman separa dois universos a pura força bruta. Tentar empurrar a nave,
E esse foi um feito do Superman dos 952, tá? Esse aqui já foi um feito do Superman da Era de Prata, é um feito de velocidade. Ele voou tão rápido que chegou ao além. Qual é a lógica por trás disso? Esse símbolo de infinito aqui, na verdade, é o universo. O universo ele tem propriedades que impedem coisas de dentro dele sair dele. O Superman ele consegue ultrapassar a velocidade de escape do universo e atinge o além. E por que ele atinge o além? Porque ele tinha que ir até o além pra resgatar a alma da Supergirl, que tinha morrido. Então ela morreu, a alma dela foi mandada pro além. Ele atravessou os limites do universo com a velocidade dele e chegou ao além. E ele tava... Rapidinho, gente. Tô sentindo cheiro de queimado, mas acho que não é daqui não. Acho que tá vindo de fora. Ele chegou ao além e ele estava indo tão rápido que o além podia ser destruído pela velocidade dele. Então, ele só foi parado porque o espectro apareceu ali como na ordem da presença. A presença percebeu que ele podia destruir tudo, aí a presença mandou o espectro parou o Superman. Então, foi necessário uma ordem direta de Deus para conseguir parar o Superman nesse momento. Não, só um pouquinho apelão, né? Só um pouquinho. Mano, é ridículo, né, gente? Pô, é ridículo isso. Primeiro, na própria scan que você deixa na imagem, está dizendo que o Superman atravessou o infinito. Superman estava a uma velocidade tão grande que destruiria as barreiras do espaço-tempo no processo. Isso destruiria a existência. Isso se escala à velocidade de combate e reação também, pois o Superman agarrou o Flash. Mesmo considerando que só atravessou o universo da DC é transfinito, trabalha com infinito incontável. Mesmo que o Superman só atravessasse o universo, já seria um feito de velocidade infinita. Resumindo, Superman já seria tão rápido que Saitama não passaria de uma lesma em comparação. Só um pouquinho. Mano, é ridículo, né, gente? Pô, é ridículo isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Esse mesmo Superman da Era de Prata, ele obliterou vários planetas do sistema solar espirrando. Não é o sistema solar, tá? Que a gente conhece, é um sistema solar. E ele obliterou todo esse sistema solar espirrando. Aqui, pelo menos, a gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5. 5 planetas sendo vaporizados pelo espirro do Superman da Era de Prata. Então, violento. Bem poderoso. E mais uma vez, Pessoal, eu tenho que dizer mais alguma coisa. Ridículo, né? Eu esqueci de colocar aqui o feito do Superman da Era de Prata rebocando todos aqueles planetas. Mas eu não vou precisar, porque eu já mostrei mais ou menos o nível que o Superman da Era de Prata tá. E aí eu vou direto pra Superboy Prime. O que o Superboy Prime fez na saga Death Metal? Ele obliterou o universo que ri. Eu escrevi um universo aqui, mas era multiverso. Ele obliterou o universo que ri e avançou o Cavaleiro Mais Sombrio. Lembrando, o Cavaleiro Mais Sombrio, ele utilizou os poderes do Dr. Manhattan pra se tornar uma entidade abstrata. E com esses poderes ele desafiou a Perpétua e derrotou ela. A Perpétua tá acima dos monitores, né? Ela é a mãe do monitor, do antimonitor e do forjador de mundos. Ela é a entidade que governa o multiverso DC. O Batman que ri, com os poderes de Cavaleiro Mais Sombrio, derrota a Perpétua. E cria o multiverso que ri, né? Existe um multiverso sombrio, e aí o Cavaleiro Mais Sombrio, ele tomou o universo sombrio e transformou o multiverso sombrio e transformou em multiverso que ri. O Superboy Prime deu um super soco nele, e isso destruiu todo o multiverso. Tá? Todo o multiverso que ri. Só para vocês saberem, não existe nenhum feito em One Punch Man que se compare a esse feito do Superboy Prime. Mas Bernardo devia pegar os feitos do próprio Superman principal, não de um variante. Para vocês saberem a diferença entre o Superman e o Saitama, vou mostrar alguns feitos do Superman. Superman destrói as infinitas realidades de Nero apenas voando. Feito confirmado pelo autor. Superman rasga o Apocalipse em sua forma mais evoluída. O Apocalipse pode destruir a Zona Fantasma. A Zona Fantasma é um submundo, nas esferas dos deuses, que transcende o planetário dos mundos. O planetário dos mundos é um multiverso feito de multiversos, ou seja, um omniverso. Os seres das esferas dos deuses representam conceitos platônicos. Conceitos platônicos podem chegar até o nível exterior. Reforçando a escala da Zona Fantasma, foi dito que a Zona Fantasma é infinita e existe fora do tempo e espaço. A Zona Fantasma não possui dimensões, é uma escuridão sem forma. Para completar a escala, o planetário de mundos foi confirmado possuir infinitas dimensões superiores. Ainda pode escalar mais. Usando o sistema antigo da VS Battles, a Zona Fantasma pode chegar a Boundless, pois a Zona Fantasma engloba o multiverso sombrio. Superman foi capaz de sacudir toda a Zona Fantasma. Ainda disse que se quisesse, poderia destruir toda a Zona Fantasma. E esse é o Superman Prime. Eu não sei por que demônios ele disse que só colocou ele com a armadura dourada, mas ó, não é o One Million, tá? Não é o One Million. Esse Superman aqui, ó, é esse Superman. Esse Superman, entendeu? O Superman que é o tronco principal. Ele é o Superman Prime. Então o Superman Prime é exatamente o Superman que sustenta o universo DC, tá? É isso que essa história escrita do Robert Venditti tenta transmitir. Ele fala que o universo não existe apesar do Superman. O universo ele é sustentado pelo Superman, tá? Como de fato se o Superman fosse uma... Meu Deus, qual é a palavra? É como se ele fosse uma entidade primordial. Da mesma forma que, por exemplo, o Darkseid é a materialização física da tirania. Ele é a tirania em si. O Superman é a esperança em si. Então, é por isso que o universo todo muda, dependendo da versão do Superman, sabe? Mexeu com o Superman, mexeu com o universo todo. É por isso que cada versão tem um universo muito diferente. Esse é o Superman Prime. É o que sustenta o peso do universo acima dele. E é por isso que ele é tão forte. Que fique claro, Superman Armadura Cósmica não entra aqui. Porque Superman Armadura Cósmica é Superman Prime com outras coisas inseridas na realidade dele. Não é o Superman puro e simples, tá? Por isso que Superman Armadura Cósmica não entra aqui. E agora a gente começa a falar do Saitama, fazer o nosso estudo de caso do Saitama. Primeiro, né? Começamos de baixo com o Superman, vamos começar de baixo com o Saitama. Em seu estado inicial, em que ele ainda tinha cabelo,
ele superou a velocidade da luz. Quando ele estava tomando banho e queria olhar para a nuca dele. Ele ficava se virando extremamente rápido, assim, o espelho estava atrás dele, ele se virava extremamente rápido, e antes da luz chegar no olho dele, ele conseguia se virar, né? A luz reflete no espelho, lembrando, a luz bate no Saitama, bate no espelho e reflete no olho do Saitama, e é isso que faz o Saitama ver ele mesmo no espelho. Como ele estava de costas, a luz batia na nuca, refletia no espelho, e aí ele virava e a luz chegava no olho dele antes não. E ele conseguia se virar antes da luz percorrer esse trajeto. E ele ainda tinha cabelo. Então todos os heróis que têm velocidade da luz sem o abatimento, obrigatoriamente estão abaixo da velocidade do Saitama. Por quê? Porque aqui o Saitama ainda é limitado, e ele já era mais rápido do que a luz. Só que a gente sabe que depois que ele perdeu todo o cabelo, ele se tornou ilimitado. E aí a gente começa a mostrar alguns feitos dele. E, gente, olha só, eu já vou pular pro Saitama lutando no modo sério, porque aqui a gente tá falando de Saitama vs Superman e não Saitama vs Goku. Então por que eu vou falar, por exemplo, de o Saitama, ele lutou contra o monstro que partiu essa potencial nele? Caralho, velho, Superman, né? Goku, para de falar dos feitos pequenos do Saitama, eu vou falar dos feitos grandes do Saitama. Sabe? Não existe isso. Os feitos pequenos do Saitama são maiores do que os feitos grandes do Goku. A gente não precisa entrar nessa discussão aqui. Então não vamos falar do Saitama no modo normal, é Saitama no modo sério. Até porque eu acho que todo mundo concorda que o Superman é forte o suficiente pra fazer o Saitama querer entrar no modo sério, né? Porque se o Garou fez o Saitama entrar no modo sério, o Superman também faz. Vamos concordar com isso. Então vamos lá. Segundo o Blast, o soco sério do Saitama poderia destruir o planeta inteiro. O primeiro soco sério dele. E com um detalhe. Sua força aumenta exponencialmente quando ele fica sério. Então, ficou no modo sério, lançou o soco sério, a partir desse momento, a força do Saitama vai aumentar exponencialmente, dobrando para cada segundo que passa. Então a gente pensa o seguinte, aqui, ele tinha o poder de pulverizar o planeta Terra inteiro com um soco sério. Aqui, no segundo seguinte, 2 planetas terras. No segundo seguinte, 4 planetas terras. No segundo seguinte, 8 planetas terras. 16, 32, 64, 128, 156, 512, 1024, 2000, 2048, 4096 e assim sucessivamente. Então, não existe limite para onde a sua força pode chegar e, ao mesmo tempo, a força dele dobra para cada instante. Então a gente está falando aqui, obrigatoriamente do quê? Presta atenção. Começamos com o Superman dos 952. Terminamos com o Superman Prime segurando o peso do universo. O que quer dizer que a força do Superman vai transitar entre esses dois mundos. Vai ser uma força multiplanetária contra uma força multiplanetária. Bernardo, você nem deve ter lido seu roteiro com atenção, pois onde diabo segurar o peso da existência seria multiplanetário. Muitos negacionistas podem usar como argumento que o autor disse que esse feito foi metafórico, mas o próprio autor se corrigiu e disse que o Superman estava segurando a existência. Superman foi capaz de segurar os céus, que é uma estrutura multiversal. Então sustentar os céus não é um feito multiplanetário, e sim multiversal. Em Prime segurando o peso do universo. O que quer dizer que a força do Superman vai transitar entre esses dois mundos. Vai ser uma força multiplanetária contra uma força multiplanetária. Até que os dois podem chegar a níveis que depois a gente vai discutir em qual dos dois teria vantagem. Mas a condição é essa, tá? Os atributos do Saitama dobram para cada segundo que passa. Aqui a gente mostra a força que o Saitama chegou após lutar por algum tempo contra o Garou. Quanto tempo exatamente? Não sabemos. Mas o espirro dele, o espirro do Saitama, escancarou o núcleo sólido do planeta Júpiter, que é um planeta com 300 vezes a massa da Terra. São 317, na verdade. Sendo que dessas 317 massas da Terra, 302 dessa quantidade é só a atmosfera. Só a atmosfera. Então o núcleo de Júpiter pesa 15 vezes a massa da Terra. A atmosfera pesa 302 vezes a massa da Terra. Então é muita massa da Terra que foi expelida por esse espirro do Saitama. Lembrando que o Saitama entra no modo sério, a partir daquele momento a força dele começa a crescer exponencialmente, até que ele faz com um espirro uma coisa que o primeiro soco sério dele não fazia, tá? Porque lembra do soco sério que ele deu no Boros, que apenas abriu a atmosfera da Terra? Aqui um espirro escancarou a atmosfera de Júpiter. Então, a atmosfera da Terra, a atmosfera de Júpiter. Um foi um soco, o outro foi um espirro. Então, a gente tem aqui um nível interessante do nível de evolução do Saitama. Para além disso, pelo fato do Saitama ser um ser ilimitado, ele consegue quebrar o limite entre o mundo físico e o mundo espiritual com um soco. Porque quando o Homem-Fênix leva o Kid Emperor para uma zona puramente espiritual, o Saitama entra nessa zona apenas dando um soco nela e abrindo um buraco nela. Isso não dá uma ideia exata sobre o nível do impacto do soco, mas ele meio que diz o que o Saitama é capaz ou não de socar, né? Ele é capaz de socar coisas que outras pessoas não conseguem socar. Tem mais a ver com a propriedade das capacidades físicas dele do que com o volume, do que com a quantidade. Tem mais a ver com o ser que ele é e não com o nível de força que registra quando ele bate numa coisa. Então, ele consegue quebrar o limite entre o mundo físico e o mundo espiritual com um soco. Só que para essa análise fazer sentido, como eu falei, a gente precisa fazer dois tipos de análise. Uma é o Saitama contra um Superman básico e a outra é o Saitama contra um Superman cósmico. O que eu quero dizer com isso? O que seria um Superman básico? 952, pós-crise, o Superman comunista, né, do Red Sun, o Superman do Injustice, são todos Supermans básicos. Esses Supermans que, sabe, a gente vê a história do Superman lidando com criminosos e não com quantidades cósmicas, fazendo aquelas coisas mega bilobeteias que só uma entidade cósmica consegue fazer. Não, existe o Superman básico, existe o Superman cósmico. Então, por mais poderosos que sejam esses Supermans, e forma de Dragon Ball, chupa essa. Qualquer Superman desses vence qualquer versão do Goku, do Gogeta que vocês quiserem, tá? Pode fazer uma fusão do Goku, do Vegeta e do Broly, que qualquer versão dessa aqui do Superman vence um personagem de Dragon Ball, tá? Que fique claro. Então vamos lá, a gente tem que diferenciar Saitama básico Superman básico de Superman cósmico, porque a força do Superman transita por esses dois mundos, então a gente tem que fazer as duas análises. Então eu vou diferenciar aqui. O Superman básico seria 952, Red Sun, Injustice, pós-crise, animação da Liga da Justiça, enfim, Superman básico. Superman cósmico vai ser Era de Prata, né, que é aquele que cruzou, que chegou no além, Superboy Prime, Superman Prime, que é aquele que segurou o universo do Atlas, e sustenta a cosmologia do universo, etc. A gente vai fazer essa divisão. E já que a gente vai fazer essa divisão, nada mais justo que comparar exatamente o maior feito de um Superman básico que eu conheço com o maior feito que eu vi o Saitama realizar. Que aí eu vou só comparar dois feitos, tá? Tá? E apenas isso. E aí eu vou fazer essa análise aqui com vocês, ó, presta atenção. Saitama versus Superman básico. Olha isso aqui. O espirros, por que eu decidi colocar o espirro sério? A gente já concordou que o Superman é forte o suficiente pra fazer o Saitama entrar no modo sério. Então ele vai entrar no modo sério, ponto. Ele vai entrar. Se ele vai entrar no modo sério, ele vai chegar um momento que ele vai ter força suficiente pra fazer isso aqui com o Júpiter. Enquanto que o Superman vai ter força suficiente pra fazer isso aqui, pra poder empurrar a nave do Brainiac, que é enorme. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Primeiro, a nave do Brainiac, ela só foi empurrada porque o Superman pegou um boost solar e foi ajudado pelo Caçador de Marte. Então aqui a gente tá falando de um Superman dando o máximo de si, como um Saitama que, embora estivesse no modo sério, mais cedo ou mais tarde atingiria um nível mais alto porque a força dele cresce exponencialmente pra cada segundo que passa. O interessante é exatamente quando a gente coloca as duas imagens na mesma perspectiva. Porque olhando essas duas imagens lado a lado, faz parecer que os dois feitos são nivelados, quando na verdade não são. Quando a gente compara Júpiter com a Terra, colocando as duas imagens em perspectiva, olha como é que fica o tamanho da nave do Brainiac comparado à massa de atmosfera que o Saitama expeliu como espirro. Olha o absurdo.
Então, esses feitos são comparáveis? Não são. A gente tá falando de um Superman com boost solar, utilizando toda a força do corpo dele, com a ajuda do Caçador de Marte, com um espirro do Saitama. Se o Saitama consegue fazer isso aqui com um espirro, imagina o que ele consegue fazer com a força das mãos. Mesmo um Superman básico, como o dos Novos 52, come o cursinho do Saitama. O feito da nave continua sendo um feito bucha do Superman. Superman Novos 52 se move em buracos negros e coloca em risco o cosmo com sua presença. Com um espirro do Saitama. Se o Saitama consegue fazer isso aqui com um espirro, imagina o que ele consegue fazer com a força das mãos. Então, esses dois feitos não se comparam. Quando os dois feitos são colocados na mesma perspectiva, percebemos que a diferença é enorme. Ainda mais sabendo que Saitama apenas espirrou e Superman estava com boost solar e com a ajuda do Caçador de Marte. E a vantagem está exatamente no fato de que não há um teto que limite o crescimento exponencial da força de Saitama, enquanto que Superman precisa de um boost solar para ir além do que o corpo dele consegue sem o boost solar. Do contrário, ele não precisaria de boost solar. Não é? A real é essa. Então não, gente, os dois feitos não são comparáveis. E antes que alguém venha dizer o seguinte, Bernardo, mas isso aqui não está em perspectiva, porque olha a Lua Ió em amarelo aqui embaixo e olha a Terra. A Terra é muito maior do que a Lua Ió, então não tem como a Terra ser pequenininha assim e a Lua Ió ser maior. A Lua Ió só está maior por causa da virada de mesa séria. Ele usou a virada de mesa séria, escancarou toda a superfície da Lua, quebrou toda a crosta dela, e aí essa crosta toda ficou orbitando aquele núcleo da Lua Ió. Então é por isso que ela parece maior. Ela não é maior, é porque os pedaços dela estão dispersados, tá? Está em perspectiva. Eu medi essa perspectiva, tá bom? Eu não pedi pra IA medir pra mim, não. Eu medi a perspectiva. A IA só me ajudou a colar a imagem uma na outra. Mas a perspectiva é exatamente essa. Pra vocês terem ideia, aquele furacão vermelho de Júpiter, chamado Grande Mancha Vermelha, ele sozinho é maior. Ele sozinho tem um diâmetro maior do que a Terra. Sozinho. Júpiter é ridículo de grande comparado à Terra. Ridículo. Então, é extremamente desproporcional esses dois feitos, tá? O Saitama aqui leva uma vantagem. Então, quando a gente compara o Saitama com os Supermans básicos, que estão no nível aí dos 952, a vantagem é do Saitama, tá bom? Agora a gente vai falar sobre Supermans cósmicos, porque eu acho que é a parte mais interessante. Pra gente falar de Superman cósmico, primeiro vamos entender uma das principais propriedades do Superman cósmico, além daqueles que eu já tinha dito antes, a possibilidade, conseguir sustentar o universo, etc. Primeiro, Dr. Manhattan uma vez disse que todos são, deixa eu começar. Dr. Manhattan uma vez disse que todos são como bonecos de marionetes, e que ele é apenas o boneco que consegue ver as cores. Ao modificar a realidade, ele não impediu o nascimento do Superman, ele apenas criou uma versão alternativa que apareceu na Terra em outra época. Então, o Dr. Manhattan, ele faz ele modifica a realidade do universo mudando o passado, e isso não faz o Superman desaparecer. Na verdade, a própria entropia do universo dá um jeito do Superman nascer, ele nasce apenas em outra época. O Brainiac, ele chega na mesma conclusão, porque ele volta no tempo pra entender exatamente o funcionamento da entropia do universo. E ao voltar no tempo, ele percebeu que a própria estrutura do universo se encarrega de criar uma versão do Superman como se ele representasse uma das forças motoras do universo. Ou seja, não adianta voltar no tempo e recomeçar o universo do nada. Se esse universo for feito com o mesmo material do universo DC, um Superman vai nascer, ponto. Vai nascer. Por quê? Porque ele é, na verdade, uma das forças motoras do universo. Ele é um tipo de... Ele é basicamente uma entidade cósmica, né? E as versões do Superman que a gente conhece são como se fossem avatares dele. Ele é a materialização física da esperança, que é o Superman Prime, né? E aí a gente vê na prática o que isso significa. Presta atenção. Olha aqui. Ocorre a morte do Superman e pouco tempo depois ocorre o retorno do Superman. E é o mesmo Superman, tá? O Superman que morre pelas mãos do Apocalipse é o mesmo Superman que retorna. Ou seja, morreu, retornou. O que isso quer dizer? O Superman dos 952 também morre, porque ele morre na guerra entre Darkseid e Anti-Monitor. Ele se sobrecarrega com a energia ômega, né, que ele absorveu quando ele foi jogado no núcleo de Apocalipse, e essa energia destrói ele. Ele vira basicamente uma estátua seca. Mas ele morre, e do mais absoluto nada, esse mesmo Superman aqui, só que mais velho, toma o lugar dele e vira o novo Superman daquela realidade. E aí a gente vê esse padrão se repetindo em vários momentos. Ou seja, quando o Superman cai, ou ele se levanta, ou outro Superman toma o seu lugar. É como se toda a história da DC fosse um grande quebra-cabeça, só que todas as peças desse quebra-cabeça se encaixam, todas, independente da posição. Agora imagina que você desmonta esse quebra-cabeça, coloca dentro de uma caixa e começa a balançar. Aí você joga tudo no chão e monta esse quebra-cabeça de novo. Ele vai estar diferente do jeito que ele estava antes. Porém, independente de como ele estava, vai ter um Superman. Vai ter um Superman. É assim que funciona o universo DC. O Superman, se ele cair, ou ele vai levantar, ou outro Superman vai tomar o lugar dele. Por quê? Porque o universo tem a esperança como uma das suas forças motoras, que se materializa fisicamente através de um Superman. Então, basicamente, o Superman Prime, que é o Superman, que é o tronco principal dessa árvore, ele é um molde. Ele é um molde que dá origem a todas as versões alternativas do Superman. E que substitui um Superman abatido e que também faz com que o Superman sempre exista. O Superman Prime, ele é muito apelão por causa disso. Ele impede o Superman de morrer. Ou ele ressuscita, ou outro Superman toma o lugar dele, independentemente de quanto tempo vai levar para ele ressuscitar, ou para outro Superman tomar o lugar dele. Quando o Superman morre pelo Apocalipse, o que acontece? 4 Supermans aparecem. O Superman Cyborg, o Superboy, o último filho de Krypton e o Aço. Tudo isso é o universo fazendo um novo Superman surgir. É claro que pro personagem que tá lá dentro, é uma motivação que ele teve, é uma oportunidade que ele vai ter, só que pra cosmologia da DC é exatamente essa leitura do Dr. Manhattan, de que todos nós somos bonecos de marionete e que ele é apenas aquele que consegue ver as cordas. Ele conseguiria ver as cordas do universo, fazer o Superman ressuscitar depois do Apocalipse. Ele conseguiria ver as cordas que faz esse Superman aqui surgir no lugar desse Superman aqui. Tanto isso é verdade que a DC Rebirth acontece exatamente na morte do Superman dos 952. Ou seja, o universo ligando o alerta, morreu o Superman aqui, cria um Superman novo agora. É isso. Ele é meio que protegido por essa estrutura do universo. E que é o que dá origem a todos esses Supermans aqui, tá? O Superman Prime então é a força motora. Só que tem um detalhe, essa estrutura aqui é muito semelhante com essa estrutura aqui. Bernardo, mas isso foi rebutado porque rolou o Hydra lá, caguei pra isso. Eu vou usar essa versão porque sim, tá? Não quero saber se foi rebutado não. Vou usar ela porque sim. Olha isso, mundos paralelos se dividem com cada possibilidade, borbulhando infinitamente como uma espuma. Ó, se dividem com cada possibilidade. Se dividem com cada possibilidade. Então, esse multiverso aqui funciona de uma forma muito parecida com esse multiverso aqui, que se ramifica a cada possibilidade. Eles possuem a mesma estrutura. É como se um fosse uma casa de tijolo e outro fosse uma casa de lajota, sabe? Feitos do mesmo material, mas de formas diferentes. Tem a mesma física, basicamente. É a mesma física. É isso que eu queria dizer. E aí o que acontece? O fato do Saitama ser capaz de interagir com essa mesma propriedade significa que o Superman Prime não está imune aos golpes do Saitama. Ou seja, não é porque ele está numa camada diferente que ele é imune aos golpes do Saitama. Como eu falei antes, o Saitama consegue socar o limite entre o mundo físico e o mundo espiritual com um soco. Ele consegue interagir com um ser que está além dessa dimensão, que
que é muito parecida com essa dimensão. Então o Saitama consegue interagir com esse tipo de propriedade. Ele tá acima do Empty Void, pelo que ele consegue puxar o Empty Void pra baixo. Então o Saitama ele tem a propriedade necessária para conseguir lutar contra o Superman Prime. E aí quando eu falo Superman Prime, entenda como todos os Supermans cósmicos que a gente conhece. Primeiro, foi uma falácia de falsa equivalência comparar a cosmologia de DC com a de One Punch Man. Só o planetário de mundos é composto por infinitos multiversos. Inclusive o microverso, o plano de existência mais baixo em DC, foi descrito como uma estrutura infinita dimensional superior. Não, o Void não é um ser de dimensão superior. Apenas o Gojek é um ser de dimensão superior. O Void chegou nessa dimensão por meio do hiperespaço ou subespaço. Saitama interagir com coisas não físicas não aumenta o poder do personagem em absolutamente nada. É só uma habilidade de interação não física comum em personagens de animes. Dizer que o golpe de Saitama afetaria o Superman é pura ignorância. Bernardo nem pesquisou como funciona a dimensionalidade em DC. Primeiro, os seres de dimensões superiores enxergam os seres de dimensões inferiores como meras histórias bidimensionais. Os seres de dimensões inferiores não possuem nenhuma forma de poder nas dimensões superiores. Ali, um personagem de dimensão inferior equivale a menos que uma sombra diante de um ser de dimensão superior. Portanto, Saitama não teria sequer qualquer forma de poder diante o Superman. Pra baixo. Então, o Saitama ele tem a propriedade necessária para conseguir lutar contra o Superman Prime. E aí, quando eu falo Superman Prime, eu entendo como todos os Supermans cósmicos que a gente conhece. O Superboy Prime, o Superman Prime, o Superman Era de Prata. Só que aí a gente fala que... Só que aí a gente chega à seguinte conclusão, né? Que é... O Saitama consegue lutar com esses Supermans. Ele consegue chegar basicamente assim, em qualquer nível de força que ele deseja, porque a força dele cresce. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Porque, a força dele já começa no nível multiplanetário, cresce exponencialmente, chega no nível que ele consegue escancarar o planeta Júpiter com um Spio, ultrapassa qualquer limite de um Superman básico, e consegue socar uma parede e atravessar uma parede que separa o mundo físico do mundo espiritual. Ou seja, a gente está falando agora com dois seres que possuem, que conseguem basicamente interagir com as mesmas estruturas multiversais, e o Saitama não tem um teto de força. E fazendo uma pesquisa mais a fundo, aí o fato do Saitama não ter um teto de força quer dizer que vai chegar num ponto em que a força dos dois está tão grande que ela não é mais relevante. A gente já não... Sabe, vai chegar num ponto em que a força está tão grande, tão imensamente grande, que a gente não consegue mais dizer quem ganha apenas pelo nível de força. Só que... Bernardo, você está viajando demais e sonhando que Saitama possui poder imensurável. Saitama só possui uma evolução exponencial infinita. Você sempre adiciona mais um número, mas não importa quantos números adicione, esse número nunca vai chegar ao infinito de fato. Com sua evolução exponencial, no máximo Saitama pode alcançar um nível universal 3D com uma linha de base alta. E mesmo que Saitama possuísse poder infinito, algo que ele não tem, seria apenas universal alto. Sendo que esse nível de poder é bucha na DC. Dizer que não dá para saber o resultado, não passa do seu fanboyismo, e não da verdade que você se cega. Só que, dentro do universo DC, acontece isso aqui, Quando a estrutura do multiverso é afetada, todas as versões alternativas sofrem as consequências disso. Vamos ver alguns exemplos, olha só. Superman Prime, ele dá um soco no Cavaleiro Mais Sombrio, e todos os universos alternativos criados por ele, pelo Cavaleiro Mais Sombrio, são afetados. Ele dá um soco no Cavaleiro Mais Sombrio, todas as realidades que ele criou começam a rachar, começam a se despedaçar. Isso por quê? Porque ele sustentava todas aquelas realidades. Ele tomou soco, todas as realidades que ele criou foram afetadas. Quando o Superboy Prime abriu a Zona Fantasma, ele deu um soco na parede da Zona Fantasma e abriu ela, isso causou um colapso na mente do Mutano, que teve suas memórias confundidas com as de suas versões alternativas. Então pensa o seguinte, pensa na Zona Fantasma como se fosse um baú. Quando você cria uma nova realidade, você pega a realidade antiga e guarda nesse baú. Então você criou um Mutano, eu vou pegar a versão anterior do Mutano e guardar no baú. Eu vou fazer isso com 1, 2, 3, 4 versões de Mutano. Aí vai o Superboy Prime e dá um soco no baú e quebra o baú todo. Agora todas essas realidades estão ocupando o mesmo lugar. Aí a mente dele começou a colapsar. Ele começou a ter lembranças de um Mutano de uma realidade alternativa e que não é ele mesmo, mas ele tem aquelas memórias. E mais uma vez, isso mostra que quando a estrutura do universo, DC, quando a estrutura do multiverso é afetada, todas as versões alternativas são afetadas também. É como, gente, se fosse assim, deixa eu voltar naquela imagem inicial, é como se eu desse uma porrada na árvore. Eu dou uma porrada tão forte na árvore que todos os galhos balançam. É isso. Então acontece aqui, e olha que interessante, acontece aqui. O mesmo se repetiu com o Superman e suas versões alternativas. A estrutura do multiverso foi afetada, o molde do herói, que é o Superman Prime, foi afetado, automaticamente todas as versões alternativas foram afetadas por aquilo. E isso se repete aqui, porque o Superman dá um soco no Brainiac Prime, esse aqui é o Brainiac Prime, o Brainiac principal que dá origem a todas as ramificações do Brainiac, e todas as versões ramificadas do Brainiac sentem o impacto do golpe. E isso não significa que esse Superman aqui é tão forte que a força dele transcende o universo. Não, não é que transcende. É que esse Brainiac se conecta a todos os outros como se ele fosse uma entidade primordial e os outros fossem apenas avatares. É isso que acontece, tá? E isso acontece com o Superman, acontece com o Mutano, acontece com todos os universos que foram, todas as realidades paralelas que foram criadas pelo Cavaleiro Mais Sombrio. E com o Superman isso não é diferente, porque a estrutura é exatamente essa. Lembra que eu falei, eu dou uma porrada nessa árvore. Ao bater nessa árvore, todos os galhos balançam. Todos esses Supermans alternativos sentem. Porque todos eles são conectados ao seu molde. Porém, ao inverter a relação entre causa e efeito, o Saitama alterou o passado, modificando toda a estrutura daquela realidade.
Porém, isso não criou uma nova versão do Saitama, mas sim uniu as duas versões. Isso significa que Saitama não se ramifica. Cada versão alternativa, na verdade, é o próprio Saitama original. Ou seja, não existe um Saitama Prime que dá origem a todas as outras versões alternativas do Saitama. Não. Só existe o Saitama Prime. O Saitama que lutou contra o Boros é o Saitama Prime. O Saitama que lutou contra o Garu é o Saitama Prime. Ele é um ser único nessa realidade. Ele não se ramifica. E os outros se ramificam. E a prova disso está no núcleo do Genos que o Saitama trouxe com ele. Se ele se fundiu a uma outra versão dele para virar um ser só, e isso não aconteceu com o núcleo, é porque isso é uma propriedade dele. Qual é essa propriedade? Ser um ser único. Não estou falando de um ser... O Deus Máquina e suas versões sentiram os golpes do Superman. Não é simplesmente porque as versões estão conectadas. É porque o Superman tem poder para fazer isso, diferente de Saitama. Como o próprio Superman disse. Conceitos como peso, distância, até mesmo o espaço-tempo não têm mais significado perante a ele. Obviamente Saitama se fundiu simplesmente porque foi afetado pela causalidade do espaço-tempo, perdendo sua evolução e memórias. E os outros se ramificam, e a prova disso está no núcleo do Genos que o Saitama trouxe com ele. Se ele se fundiu a uma outra versão dele para virar um ser só, e isso não aconteceu com o núcleo, é porque isso é uma propriedade dele. Qual é essa propriedade? Ser um ser único. Não estou falando de um ser invencível, mas um ser único naquela realidade. Único. Ele é o Saitama Prime, e é por isso que a força dele é ilimitada. Desde que ele perdeu o limitador, a força dele nunca mudou. Ele apenas atinge um patamar, ele apenas libera a força que antes ele estava escondendo. A força dele é ilimitada. E Saitama, como eu falei, ele é o elemento comum que conecta todas essas realidades do universo de possibilidades. E por isso que ele é tão poderoso. Então a realidade seria essa. O Saitama, ele tá num nível de propriedade acima do Superman. Por quê? Porque o Superman se ramifica. O Saitama não. Isso aconteceria. Quando os dois estivessem nivelados, porque a força do Saitama vai crescendo exponencialmente, uma hora ou outra, única e exclusivamente, porque não tem nada que impeça esse crescimento, ele chegaria no nível do Superman Prime, que é aquele Superman que sustenta toda a realidade da DC. Ele chegaria nisso, e não é porque o Superman é fraco, é porque não tem nada que limita a força do Saitama. Nem mesmo a própria estrutura do multiverso. A estrutura do multiverso limita o Superman. A estrutura do multiverso não limita o Saitama. Lembra? Esse multiverso funciona do mesmo jeito que esse multiverso. As propriedades são comuns. Os mundos se dividem de acordo com as possibilidades. Os mundos se dividem de acordo com suas possibilidades. E se o Superman caísse na União Soviética, e se o Superman virasse um ditador, e se o Superman namorasse com a Mulher Maravilha, e se o Superman ficasse 1 milhão de anos no Sol, e se o cada possibilidade dessa cria uma nova realidade que cria um novo Superman que se conecta ao Superman Prime. Mas o fato é que o Superman Prime funciona de um jeito muito parecido com o Antivoid. Exatamente isso. Esse tá numa estrutura acima do multiverso. Esse também. E o Saitama consegue puxar ele de volta pro mundo. O Saitama consegue interagir com uma espada que deveria cortar tudo dentro do universo. Então o Saitama está numa escala acima do Superman. E é por isso que o vencedor dessa batalha, extremamente épica, uma das melhores batalhas que eu já fiz na minha vida, é que Saitama é o vencedor dessa luta. Palmas pra mim que eu mereço. Eu duvido qualquer youtuber fazer uma análise melhor que essa. Sim, o Saitama tem várias limitações, como a dimensionalidade. Saitama foi afetado pela causalidade do espaço-tempo, o que mostrou que Saitama não passa de um bruxa tridimensional. Diferente do Superman, que trata os conceitos de espaço-tempo como algo irrelevante. O Void nem se compara em poder ao Superboy Prime, então equipar os dois foi algo bem ridículo. Falar também que o Superman é inferior ao Saitama só porque o personagem se ramifica. E supostamente o Saitama faria todos os Supermans sentirem dor, a Saitama nunca fez nada remotamente parecido. Então podem ignorar isso, pois foi invenção do Bernardo. Sendo sincero, esse vídeo foi a pior análise que já vi, até pior que o vídeo do Castelão. Simplesmente esse vídeo não foi Superman vs Saitama. Bernardo fez um roteiro ridículo que uma criança de 5 anos faria, só para fazer o seu personagem favorito vencer de um dos símbolos máximos de poder da ficção, onde pegou os feitos mais fracos do Superman e pegou os melhores feitos do Saitama, e os masturba ao máximo. Por isso que One Punch Man não tem tanta relevância no ocidente. Sua base de fãs é chata demais. Parece que para ser fã de One Punch Man tem que odiar Dragon Ball e nerfar a DC.